Queridos, é uma alegria poder vivermos como família do Senhor. Quem vive em família não anda sozinho, não é verdade? Quem vive em família não anda sozinho. E a gente só participa da família se a gente se permitir. Não sei por que eu estou falando isso aqui, não está dentro da mensagem que o Senhor me entregou nessa manhã, mas eu senti o desejo de falar que às vezes você pode entrar e sair aqui da igreja e você pensar que talvez ninguém olha para você, ninguém te vê, talvez você ainda não tenha gerado algum tipo de relacionamento aqui. Eu quero dizer que você precisa se tornar acessível. Você precisa se permitir. A gente só consegue desfrutar, né? E receber amor se a gente se abrir para isso. A gente não pode amar aquele que não se permite. E muitas vezes se permitir ser amado é se colocar no lugar de exposição. Se permitir ser amado é mostrar as suas fraquezas. Mostrar onde você está precisando de ajuda. E só quando a gente se quebranta, a gente se coloca como um vaso frágil, é que a gente pode receber amor, pode receber cuidado. Amém? Receba essa palavra no seu coração e desfrute daquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos em família, como o corpo de Cristo. Amém? Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã diz respeito a gente não parar, não pensar que chegou ao fim. Por vezes nós enfrentamos situações na nossa vida, desafios, provas, que a sensação que a gente tem é que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir. A sensação que a gente tem é que parece que Deus não está olhando para nós. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui, se você respira, se você está vivo, é porque ainda não chegou o fim. E o Senhor, Ele pode fazer algo novo. O Senhor, Ele pode se revelar de uma maneira nova. Eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã o episódio que aconteceu na vida do profeta Elias. E a palavra está lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler todo o capítulo. Antes da gente ler, eu quero dar uma situada na história de Elias. Para quem não conhece, Elias foi um grande homem de Deus, um profeta muito relevante no seu tempo, no meio do povo de Israel. E no momento em que Elias ele estava profetizando, a nação de Israel estava vivendo um período de idolatria severa. Israel estava sendo governado por Acabe. E a palavra do Senhor diz no capítulo 16 de 1 Reis, que o reinado de Acabe foi um reinado muito ruim. Os pecados de Acabe, os pecados que ele levou a nação de Israel a cometer, foram tão terríveis que ele foi o pior de todos os reis que haviam antecedido a ele. O Senhor, Ele considerou Acabe como pior que todos os reis que haviam antecedido a ele. E olha que alguns reis maus haviam precedido Acabe. A palavra de Deus vai dizer que a prostituição espiritual que Acabe viveu e levou a nação a viver, chegou ao Senhor e irou o coração de Deus. E o Senhor, então, Ele usou o profeta Elias para trazer juízo sobre Acabe, a sua casa e sobre a nação.
A nação de Israel naquele tempo vivia debaixo de uma idolatria, adoravam a Baal, uma entidade maligna que era considerada como o Deus da colheita, o Deus da tempestade, das chuvas. Jezabel, a esposa de Acabe, foi quem introduziu a adoração a essa entidade em Israel. Jezabel era uma mulher muito sanguinária, uma mulher implacável, uma mulher sem limites, uma mulher cruel, uma mulher dominadora. A gente vai ver na história que Jezabel, ela não só exercia uma influência negativa sobre a nação, mas sobre o próprio rei, sobre o próprio marido. Jezabel mandava e desmandava na nação. E por causa dela, por causa desse casamento com uma mulher idólatra, a nação de Israel foi totalmente tomada em idolatria. Veja que eles não viraram as costas para Deus, mas eles escolheram adorar a Deus e também adorar Baal. Templos a Baal foram construídos em Israel, ídolos foram levantados, estátuas foram levantadas em adoração a Baal, e o povo de Deus viveu um sincretismo religioso. Ora adorava a Deus, mas também adorava Baal, trazia para dentro do culto a Deus rituais que eram rituais idólatras. O povo estava vivendo numa profunda imoralidade espiritual. E então o Senhor levanta Elias para liberar uma palavra de juízo sobre a nação de Israel. Elias então vai a Acabe e diz para Acabe: olha, o que você fez está aborrecendo o coração de Deus, você está levando a nação de Israel a se afastar do Senhor, você se esqueceu de Deus e está levando a nação a esse lugar. Por isso o Senhor manda te dizer que não haverá chuva no céu até que Ele determine. E depois de liberar essa palavra que sentenciava essa entidade maligna, ora, se essa entidade maligna era o Deus da colheita, então Deus ia provar que não era essa entidade que governava sobre os céus de Israel, mas sim o Deus Yahvé, o Senhor dos senhores. Então a chuva cessa. E quando Elias libera essa palavra, Deus manda Elias fugir. Deus manda Elias se esconder, porque ele seria perseguido. E então imediatamente ele cata suas coisas e ele foge para um lugar bem distante, se esconde de Acabe, que queria matá-lo. E depois de 3 anos escondido, depois de 3 anos de seca, o Senhor dá uma palavra de direção para Elias, para que ele volte a Acabe e ele convoque os adoradores, os profetas de Baal para um ringue espiritual, para um desafio espiritual. E então ele convoca: olha, eu quero lançar um desafio. Se vocês acham que Baal mesmo é o Deus que governa sobre vocês, eu quero lançar um desafio aos profetas de Baal. Vamos subir o Monte Carmelo e vamos apresentar ali uma oferta ao nosso Deus. Vocês apresentam uma oferta a Baal e eu apresento uma oferta a Deus Yahvé. E aquele Deus que responder com fogo do céu é o Deus que de fato deve ser adorado. Elias estava levando o povo para um lugar de lucidez espiritual. E então ali, Elias deixa que os adoradores de Baal fizessem ali, a sua oferenda, a sua oferta, e eles ficaram ali buscando a sua entidade, adorando a Baal, clamando para que ele pudesse responder, com fogo sobre a sua oferta, o seu holocausto, mas nada aconteceu. A narrativa bíblica vai dizer que eles ficaram o dia todo orando e nada aconteceu. E então, depois, Elias
toma o seu lugar, é a sua vez. Ele faz o seu altar, ele coloca a sua oferta e ele dificulta o processo. Ele coloca água ao redor da oferta, ele molha a oferta com água, ele, além de apresentar e estar diante de um desafio espiritual, o qual ele dependia de uma resposta de Deus, ele lança a mão da sua fé e coloca ali ainda cenários de dificuldade, e então Elias ora a Deus e o Senhor responde com fogo do céu, e ali eles terminam os 450 profetas de Baal, e diz para o povo de Deus: olha, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir, se a Deus ou se a Baal, não há como ficar entre dois senhores. E depois de todo aquele evento na vida de Elias e na nação de Israel, depois de ter visto o fogo cair do céu, depois de ter visto o que Deus fez usando a vida dele, o quanto ele foi ousado, o quanto ele foi usado por Deus, o quanto ele foi arrojado na sua fé, o quanto ele viu com seus próprios olhos e foi protagonista daquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Depois de viver tudo isso, Elias, ele recebe a notícia de que Jezabel, aquela mulher sanguinária, implacável, sem limites, queria matá-lo. E quando ele recebe essa notícia, ele faz uma escolha, ele toma uma atitude. E é essa atitude que a gente vai ler aqui agora. 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ler todo o capítulo. A palavra de Deus diz assim: então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna.
em uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé, o Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retoma por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Elishá ben Shafat, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E quem fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Queridos, veja que depois de Elias ser altamente usado por Deus, de vivenciar milagres extraordinários, de não apenas ser um espectador daquilo que Deus estava fazendo, mas ser o ator principal naquela cena do que Deus estava promovendo, esse homem tão ousado, tão corajoso, diante de uma ameaça de morte, ele fugiu. Diante da mira de Jezabel, Elias teve medo de morrer e ele fugiu. Ele foi se proteger. É interessante que Elias liberou uma profecia de seca e o Senhor mesmo mandou ele se esconder. Mas no momento, quando Elias liberou a profecia da seca de 3 anos, Deus disse para ele: vai se esconder, porque Acabe vai querer te matar, vai se esconder. Mas naquele momento, depois de ter feito tudo aquilo que ele fez, Deus não mandou Elias se esconder. Deus não deu nenhuma palavra de direção para Elias. Mas Elias teve medo. Diante do desafio, Elias teve medo. E Elias fugiu. Elias foi se esconder. Elias foi tentar guardar a sua própria vida. Queridos, existem algumas lições que eu quero compartilhar nessa manhã sobre esse texto que o Senhor traz para nós essa manhã. A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que Deus usa vaso de barro. Veja que é inacreditável ver que o homem que dias antes foi altamente ousado e usado por Deus, agora estava num nível profundo de abatimento e desesperança. Elias tinha profunda consciência que sem Deus ele não podia fazer nada. Ele sabia que todo o poder e milagre que ele operara não era por causa das suas próprias habilidades ou capacidades, mas era por causa do Deus que agia através dele. Elias se deparou ali com a sua humanidade, frágil e fraca. E é assim mesmo que Deus faz, Deus usa vasos de barro. Quantas vezes, eu estava compartilhando com a intercessão ontem, no nosso encontro aqui, e Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio.
Deus tem operado milagres das mais diversas ordens. Milagres de salvação, milagres de provisão. Quantas coisas Deus tem feito. Não falta a presença dEle em cada encontro nosso, em cada culto. E falando particularmente do meu coração e do de Jonélis como pastores dessa igreja, nós estamos vivendo algo assim extraordinário. Nós estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo, em saber que aquilo que Deus confiou a nós está se tornando real por causa da obra do Espírito Santo através da nossa vida. Mas apesar de estarmos vivendo coisas tão fantásticas, tão extraordinárias, todos os dias eu e Jonélis a gente se depara com a nossa fraqueza. A gente se depara com a nossa humanidade, a gente se depara com as nossas limitações. Jonélis falou aqui, não sei se foi quinta-feira, eu acho que ele falou, não me lembro agora. Jonélis falou que, gente, o culto acontecer é maravilhoso demais. Acho que falou ontem no dia de consagração aqui, no Ministério de Adoração. O culto acontecer e ver Deus movendo, ver Deus fazendo é maravilhoso demais. Mas viver o dia a dia e cuidar de pessoas exige de nós uma energia emocional e espiritual que muitas vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, e não dá mesmo. É pela graça de Deus. E ai de nós se a gente pensar que é por causa da gente, que é por causa de alguma coisa que a gente tem a oferecer, por causa de alguma habilidade, por causa do jeito de Jonélis, comunicativo. Não é por causa de homens. É por causa de Deus. E muitas vezes Deus, Ele nos leva a esse lugar de nos depararmos com a nossa humanidade. Tem dias que a gente fica, Deus, o que o Senhor quer falar com o teu povo, com a tua igreja? O que o Senhor quer revelar? Tem dias que as nossas emoções, elas não estão 100%. E existe uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne, porque o nosso espírito quer corresponder, mas muitas vezes a nossa carne, ela está machucada por alguma razão. Queridos, nós somos vasos de barro. E a gente nunca pode perder isso de vista. Nós nunca podemos perder que é por causa do Senhor. 2 Coríntios 4, 7 a 11 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, porque a vida dele também para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Queridos, não se enganem. Deus não nos usa porque nós somos mais espirituais. Porque a gente jejua mais, porque a gente ora mais, porque a gente conhece mais a Bíblia. Eu não estou aqui querendo fazer apologia a uma espiritualidade rasa, a uma vida devocional rasa, não. O que eu estou querendo dizer é que se Deus não aparecer, se Deus não se manifestar, nada acontece. É importante ter essa consciência para que a gente entenda que existe um lugar em que a gente deve estar. E esse lugar é o centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, podemos ouvir a sua voz e discernir a sua vontade. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nossos olhos estão nele e a nossa fé é fortalecida. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos disponíveis para que Ele nos use aonde Ele quer e como Ele quer. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, eu não sei como você tem vivido os seus dias. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, quais são as batalhas que você está enfrentando. Alguns eu sei, né? Porque a gente conversa. Mas eu quero te dizer uma coisa.
a despeito das suas batalhas, das suas lutas, eu quero te fazer uma pergunta: você está no centro da vontade de Deus? Porque há uma diferença em passar por provações, estando no centro da vontade de Deus, e passar pelas dificuldades sem ter a consciência de que Ele está com você e é Ele que está te conduzindo. Queridos, Elias, ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer, e apareceu uma ameaça de morte. Ele achou que ele não fosse dar conta. Os olhos dele por um minuto se desviaram do Senhor e ele olhou para Jezabel. Parece que ele se esqueceu de tudo que ele havia vivido, do Deus que havia se manifestado. Os olhos dele olharam para as circunstâncias por um segundo. E a sua humanidade, ela foi exposta. Queridos, nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor. E estarmos no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o Senhor, Ele dá conta de tudo que vem pela frente. O Senhor, Ele está com você. Agora você não pode estar vivendo lutas e desafios dos quais Deus não te colocou, mas você, por livre e espontânea vontade, você entrou nesse lugar. As consequências, elas são sérias. Nós precisamos ter em mente que o Senhor, Ele usa vasos de barro, que o Senhor aperfeiçoa o poder dEle na nossa fraqueza, mas há necessidade de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Se hoje você não está nesse lugar, o Senhor te convida a ir para esse lugar, a entrar no centro da vontade dEle, a reposicionar a sua vida, recalcular a sua rota. A segunda coisa que nós aprendemos com esse momento da vida de Elias é que nós precisamos ter coragem para permanecer no mesmo lugar quando o Senhor não diz nada. Eu vou repetir, nós precisamos ter coragem para permanecer no mesmo lugar quando o Senhor não diz nada. Elias estava diante de uma ameaça de morte direta. Certamente as notícias dos feitos de crueldade de Jezabel eram do conhecimento de toda a nação. Aquela mulher manipuladora, sanguinária, implacável, sem limites. Aquela mulher estava desejando o sangue dele. O próprio rei Acabe, ele era submisso a ela, como eu já disse. Elias estava na mira dessa mulher implacável, e o medo de morrer fez tomar a atitude de fugir, sem ao menos buscar a direção de Deus sobre o que fazer. Há situações em nossa vida que a sensação que a gente tem é que a gente está sozinho, que a gente está desprotegido, que o Senhor não está olhando para nós, o medo domina a gente. A ansiedade, ela vem e tenta tomar o nosso coração e faz a gente tomar atitudes impensadas, sem a direção de Deus. E aí a gente age com as nossas próprias mãos. Queridos, quando Deus não diz nada, sabe o que é melhor a fazer? Nada. Quando agimos na força do nosso braço, nós perdemos a oportunidade de ver Deus se manifestar, de ver o poder de Deus agir. Quando agimos na força do nosso braço, comunicamos para Deus que a gente não confia nele. Quando agimos na força do nosso braço, há grandes chances de dar errado. Quando não ouvimos nada, nós precisamos exercitar a nossa fé. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Eu não estou vendo, mas eu creio. Parece que está dando tudo errado, mas eu espero. Eu não me guio pelo que eu vejo, mas pelo que eu sei. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós atua. Esse é o nosso
nosso Deus. Talvez você está aqui debaixo de uma sentença de morte, de um diagnóstico, de uma crise financeira, de uma crise no seu casamento, de questões não resolvidas ou conflitos com filhos. Eu não sei qual é a sua sentença de morte, mas se Deus não disse nada, não faça nada, exercite a sua fé. Creia que Deus tem poder para mandar fogo do céu, iluminar o teu caminho, quebrar os ídolos da tua vida e te dar direção. Queridos, cenários de desafio são oportunidades para Deus se manifestar. O que nós não podemos é desesperar, perder a nossa fé. O Senhor muitas vezes nos leva para esse lugar para nos ensinar. E muitas vezes para manifestar a glória dEle. Eu posso me lembrar de Lázaro, amigo de Jesus. Lázaro adoece e morre. Jesus recebe a notícia que Lázaro havia morrido. Depois de 3 dias da notícia, Jesus então parte para a cidade de Lázaro para ir à casa das suas irmãs e poder socorrer e poder fazer o que ele precisava fazer. Muitas vezes Deus, Ele está esperando o momento certo de agir, para que o poder dEle se manifeste e o nome dEle seja glorificado. Fica quietinho, meu irmão. Fica quietinho, espera Deus fazer. Na dúvida, não faça nada. Não tome decisões nas quais Deus não está contigo. Queridos, o prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. A terceira lição que nós podemos aprender com esse episódio da vida de Elias é que nós podemos incorrer num grande erro ao analisar os fatos apenas pela nossa ótica. Vamos lá no versículo 10. O versículo 10 diz assim, quando o Senhor, o anjo, aparece para Elias e pergunta: o que você está fazendo aqui? Então olha o que Elias responde: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé. Olha, ele foi espiritual, hein? O Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei só eu. Fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar a minha vida. Elias estava com uma visão limitada acerca do que estava acontecendo. Ele olhou apenas pela sua ótica, ele achou que ele estava sozinho. Mas haviam 7.000 homens que não haviam se dobrado a Baal, que também estavam fugindo de Jezabel, estava escondido. Queridos, nós precisamos pedir a Deus discernimento e clareza, para que a gente faça a leitura correta dos cenários que estão diante de nós. Precisamos pedir a Deus discernimento e clareza. Nem tudo parece ser o que realmente é. Os outros profetas de Deus estavam escondidos, também com medo de Jezabel. Quando nós não temos a visão do todo, corremos o risco de chegar a conclusões equivocadas, o que pode levar a tomar decisões erradas. Toda história tem 2 lados. Talvez você está diante hoje de uma decisão e você está apenas com uma parte da história. O Senhor está te dizendo: analise melhor os fatos, não tome decisões sem antes averiguar o que de fato aconteceu. Uma análise bem apurada nos poupa de prejuízos materiais, emocionais e até espirituais. Pensar que somente ele havia restado dentre os que não se dobraram a Baal, o fez pensar que não tinha mais jeito, que todo o seu esforço havia sido em vão. Aparentemente, o mal havia vencido. Queridos, enquanto há vida, há esperança. Não se desespere, Deus vai mover, Ele vai falar, Ele vai te dar comando, Ele vai aparecer, e às vezes você não vai precisar fazer nada, você só vai assistir o que Ele vai fazer.
Nós só precisamos ter o cuidado para não tomar decisões precipitadas. Ouça, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Não ache que só você é dono da razão. Ouça o coração dos outros que convivem com você. Faça uma análise correta. Cuidado com quem você dá ouvidos. Cuidado com quem você busca conselhos. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Busque andar discernido pelo Espírito Santo. Quem tem intimidade com o Senhor, quem vai para o lugar de oração, quem vai para esse lugar secreto de intimidade com Deus, não anda desavisado. Não anda desavisado. E muitas vezes Deus não vai te poupar dos cenários difíceis, mas Ele vai providenciar o escape. No primeiro momento, diante da profecia de seca, era para fugir. Mas agora não era para fugir. Não era para fugir. Nós precisamos andar discernidos pelo Senhor e ter coragem para enfrentar os desafios. Tenha coragem para enfrentar os desafios. Não se amedronte, não se acovarde. Tenha coragem para enfrentar os desafios que estão postos diante de você. Creia que Deus vai se manifestar. Queridos, a quarta lição que nós aprendemos com esse texto é que há provisão em meio às lutas. Versículos 5 a 7, eu vou ler novamente para a gente lembrar. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Queridos, Deus manda um anjo alimentar Elias. Depois de tanto caminhar, Elias já se encontrava sem forças. Ele chegou a um nível máximo de exaustão. Elias estava tomado pelo medo, pela angústia, pela intimidação. Elias, ele tinha caminhado horas a fio debaixo de sol. Ele estava no seu esgotamento físico, emocional. Ele estava debaixo de um sol escaldante. Ele estava com fome, ele estava com sede. Ele estava fugindo de Jezabel. E de fato ele havia chegado ao seu limite. E em meio a esse cenário caótico, o Senhor envia um anjo para dar de comer e de beber para ele. Deus proporciona para ele uma sombra em meio ao deserto. Sabe, quando você está abatido, cansado das lutas, dos embates, e você se vê sem forças, sem vigor, seco, vazio, parece que Deus foi embora. Nessas horas o Senhor, Ele nos sustenta. Ele estende a sua mão em nossa direção. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Queridos, quantas vezes ao longo da sua caminhada, Deus levantou pessoas como anjos na sua vida? Eu posso me lembrar dos anjos que Deus levantou na minha vida ao longo da minha caminhada. Pessoas que foram ouvidos, pessoas que te deram uma palavra de conforto, pessoas que oraram por você, pessoas que talvez até te sustentaram por um período, proveram na sua casa, na sua vida, pessoas que puderam cuidar do seu coração, pessoas que nos alimentam de alguma forma, que vêm como pão quente, água fresca e nos encorajam a nos levantarmos e prosseguir.
O Senhor, Ele nunca abandona os seus. Nunca. Ele sempre envia provisão. Nós precisamos reconhecer os anjos que o Senhor coloca na nossa vida e agradecer a Deus por eles. O Senhor cuida de nós. E o Senhor, certamente, Ele está cuidando de você. Talvez você está com os olhos tão voltados para Jezabel que apareceu para você, que você talvez não esteja conseguindo ver aquilo que Deus está fazendo hoje. Embora não seja o melhor cenário, embora seja um cenário de desafio, de dor, de escassez, de ameaça, Deus está cuidando de você. Deus está te carregando no colo. Queridos, a quinta lição que a gente aprende com a vida de Elias é que a presença de Deus é lugar de exposição e não de omissão. Versos 8 e 9 diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Gente, Elias, ele foi em direção ao Monte Sinai. O Monte Sinai foi o monte aonde Moisés recebeu a revelação de Deus, as tábuas da lei. O Monte Sinai foi onde Moisés viu Deus face a face. Elias estava sendo conduzido pelo Senhor ao Monte Sinai. Elias estava sendo conduzido pelo Senhor a se encontrar com Deus. Talvez Deus permitiu alguma Jezabel aparecer para você, porque Ele precisava expor para você a sua fragilidade, te levar a se encontrar com Ele, te levar ao nível mais excelente de revelação, moldar o teu caráter. O Senhor estava trabalhando no caráter de Elias. Gente, é tão assim, extraordinário, como que Deus usa vasos de barro como nós. Que tem dias que a gente está no cume do monte, mas tem dias que a gente quer entrar num buraco e se esconder. E Deus, conhecendo a humanidade de Elias, Deus ainda assim escolheu usá-lo, e glória ao Senhor Jesus por isso, glória a Deus por isso. Mas Deus leva Elias a um lugar de exposição diante dele. O Senhor leva Elias assim: Elias, vem aqui, sobe aqui, eu quero falar com você. Só que Elias, ele estava tão abatido, ele estava tão sem esperança, ele entrou num pico de depressão profunda. Aquele homem que viveu um dia de glória, no dia seguinte, dias depois, ele estava numa depressão profunda, desejando a morte. E mesmo indo para o lugar da presença de Deus, mesmo indo para o quartinho de oração, mesmo indo buscar ao Senhor, ainda assim a situação era tão caótica que ao invés de subir o monte, ele entrou na caverna. Quantas vezes você não agiu assim? Eu várias vezes. A gente vai para a presença de Deus, mas a gente vai se esconder da gente mesmo. A gente vai respaldar as nossas justificativas para ficar naquele lugar de acomodação. Queridos, a presença de Deus é lugar de exposição e não de omissão. Não vá para a presença de Deus querendo justificar os seus comportamentos, como você faz com a sua esposa, com o seu filho, com o seu patrão, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai. Nós precisamos ir para a presença de Deus e ter coragem de estar diante dEle e dizer: Senhor, revela para mim quem eu sou e quem o Senhor é, um pouco mais. Nós precisamos ter coragem de sair da caverna da nossa alma, de sair da caverna do engano. Nós precisamos ter coragem de sair da caverna do orgulho. Nós precisamos ter coragem de sair da caverna do medo. Nós precisamos ter coragem de sair da caverna da incredulidade.
E nós precisamos nos expor ao Senhor. O chamado foi: suba ao cume do monte. O Senhor está te chamando para o cume do monte. O Senhor quer se revelar para você. Queridos, a presença de Deus é lugar de recebermos cuidado e revelação. A presença de Deus é lugar de exposição. A presença de Deus não é lugar para omissão. Não adianta nada ir para a presença de Deus e não estar disposto a sair desse lugar de vítima. O Senhor nos chama para um lugar de atividade, meu irmão. Aqui, lidera a tua vida. Você vai continuar deixando que pessoas que te feriram liderem a tua vida? Lidera a tua vida, cara. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Nem Deus vai fazer. Porque Deus não foi lá tirar Elias da caverna. Deus falou: sai da caverna. Nós precisamos ter coragem de assumir os nossos BOs mesmo. E dizer para Deus: eu sou fraco. Eu sou limitado. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos ter coragem para isso, queridos. Presença de Deus é lugar de cura. Presença de Deus é lugar de ser moldado pelo Senhor. Admita as suas fraquezas, reconheça seus erros, abra mão das suas falsas convicções, dos enganos, das falácias a seu respeito. Pare de tentar justificar seus erros nas atitudes dos outros. Cada um dará conta de si a Deus. O Senhor nos chama ao alto do monte. O alto do monte é lugar de ver Deus face a face. O alto do monte é lugar para deixar Deus mostrar para você quem você é. O alto do monte é lugar de confrontar as suas vulnerabilidades. O alto do monte é lugar de cura. 2 Coríntios 3,18 diz assim: assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, sabe o que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus? Que não tem como fugir dos seus desígnios. Não tem como. Queridos, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele vai fazer. A palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para Ele vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Queridos, existe palavra de Deus sobre a sua vida. Ela vai se cumprir, porque Ele é soberano. Agora se exponha àquilo que Deus quer fazer, porque Deus, Ele não usa vaso sujo. E além disso, talvez a sua questão não é a sujeira, mas é porque você precisa receber revelação nova. Sabe, Deus quer te subir de nível, cara. Deus quer te subir de nível. Deus quer te subir de nível. Deus quer expor você, para que todos vejam quem Ele é através da sua vida. Creia que Deus vai fazer, creia que Ele vai fazer. Jesus. A sexta lição que nós aprendemos é que o Senhor, Ele abala as nossas estruturas. Versículos de 11 a 14 diz assim: diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar adiante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto saiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias?
Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar a minha vida. Queridos, Deus chama Elias para o alto do monte. E Deus começa a se manifestar naquele lugar. Começa um vento muito forte. Imagina Deus levando você para um lugar mais pertinho dele. E você pensa que vai ficar tudo bem. E as coisas pioram. Sabe aquela frase assim, quando você pensa que não tinha mais nada para acontecer, a coisa piora? É isso que aconteceu com Elias. Então, tipo assim, não vai ser Jezabel, mas vai ser o próprio Deus. Começou a soprar um vento forte. E quando ele pensou que era o fim, aquilo se acalmou, mas veio um terremoto. A terra foi abalada. E quando passou o terremoto, começou a cair fogo do céu. O Senhor estava mostrando para Elias que é Ele que governa todas as coisas e Ele pode abalar as nossas estruturas. Sabe o que estava acontecendo, queridos? Deus estava mostrando para Elias o poder dele. Deus estava mostrando para Elias que todo aquele cenário caótico que estava em volta dele era, na verdade, o reflexo da alma dele. A alma dele estava como numa tempestade, uma tempestade emocional. Parecia que ele ia ser consumido. Ah, queridos, a sensação que temos muitas vezes é que Deus abandonou a gente. Há momentos em que todas as portas se fecham, tudo dá errado. A sensação é que Deus está vendo e assistindo de braços cruzados. Talvez você pense que Deus pode estar te castigando por algum erro que você cometeu no passado, por isso que você está passando por isso. Mas na verdade Deus está abalando as nossas estruturas que precisam ser abaladas para que a gente veja o poder dele e o que ele pode fazer. É interessante que o Deus Baal era o Deus da colheita, como disse. Então era o Deus que regia o tempo, que regia a natureza. Sabe o que Deus estava falando? Não é com Baal, é comigo. Sou eu que faço. Veja que Deus mostrou para Elias que era ele que governava sobre todas as coisas. Ele estava mostrando que ele era soberano e que ele nunca sai do controle. Deus sabe o que faz. Deus confronta os nossos ídolos, os nossos fantasmas, os nossos medos, tudo aquilo que pode ser maior ou se tornar maior do que Ele na nossa vida, Ele vai abalar, para que a gente possa ver o poder dEle, ter a certeza de que é Ele quem está fazendo. Hebreus 12, 26 a 29 diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas até os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor está abalando as suas estruturas para que você tenha certeza que não foi outra causa a não ser o poder dele agindo na sua vida. Não tenha medo, confie, vá para o alto do monte sem medo, deixe ele expor as suas fragilidades sem medo, tenha coragem de corresponder àquilo que Deus está falando sem medo. Talvez você vai precisar se retratar com pessoas, você vai precisar fazer caminhos de volta, você vai precisar abrir mão de alguns negócios dos quais Deus não está. Tenha coragem, vá sem medo.
Porque o Senhor é aquele que abala as nossas estruturas, para que aquilo que não pode ser abalado permaneça. E a gente sabe que é Ele que está fazendo. E por último, queridos, para nós encerrarmos a 7ª lição que nós aprendemos com esse episódio da vida de Elias, é que Deus nos refina para concluir os seus propósitos. Veja que quando Elias ele ouviu a voz de Deus no sussurro da brisa suave, ele recebeu direção. Muitas vezes Deus faz barulho do lado de fora para silenciar o barulho do lado de dentro. Somente quando nós silenciamos as vozes que ecoam na nossa alma e na nossa mente, a gente consegue escutar a voz de Deus. Não foi no vento, não foi no terremoto, não foi na saraiva, na chuva de fogo, foi na brisa suave que Deus falou com Elias. E quando Elias ouviu a voz de Deus, ele pôde receber direção. O plano de Deus não era o esconderijo naquele momento. Ele precisaria voltar para Damasco para ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta no seu lugar. Esses homens completariam a obra que ele começou, de exterminar a adoração a Baal em Israel e levar o povo a de novo se voltar para Deus e com pureza de coração. Queridos, Deus não desiste de nenhum dos seus filhos e nem volta atrás nos seus propósitos, como eu já disse. Números 23:19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Querido, se apegue nas promessas que Deus fez para você. Você é filho. Isaías 55, 10 e 11 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra, mas fazem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para Deus vazia, mas fará o desejo do seu coração e atingirá o propósito para o qual Ele designou. Queridos, Deus tem propósito ainda. Deus está trabalhando. Deus está refinando, assim como Ele fez com Jó. Depois de passar pelo refino de Deus, Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Queridos, não é hora de parar. Ainda não é o fim. O Senhor, Ele está dizendo para você: levanta, come e prossiga, porque a viagem é longa e eu estarei com você. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E talvez você precise hoje apresentar para Deus a Jezabel que está te colocando medo. Você precisa apresentar para Deus aquilo que tem paralisado a sua fé, que tem te feito talvez esmurecer, desanimar, que tem colocado em xeque o seu valor ou quem Deus é para você. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está dizendo: eu estou contigo, meu filho. Eu nunca saio do controle. Eu estou no meio do processo com você. Eu estou te conduzindo, eu estou te levando para esse lugar. Tão somente creia. Só se mova debaixo da minha voz, debaixo da minha palavra, e veja aquilo que eu farei, em nome de Jesus.